Bom dia, então, né? Bom dia a todos. É com grande honra e satisfação que voltamos a essa tribuna. E você leu meu pensamento, Gilberto? Do que nós vamos falar hoje aqui? Você já está ligado no nosso pensamento, né? Temos ouvido vários palestrantes abordarem aqui nessa tribuna sobre a mudança do nosso planeta, né, de prova e expiação para regeneração. No livro de Joana de Ângeles, O Mundo Regenerado, ela vem nos trazer assim uma mensagem para que nós não nos ficamos assim amedrontados, tá? Ela vem abordar que a construção da humanidade foi assinalada pelo primarismo das paixões desastrosas. Então ela vem nos dar essa informação que na formação do nosso planeta as paixões nossas são desastrosas, né? E se nós começarmos a analisar, elas são realmente desastrosas. Nós procuramos o mais fácil, encurtar caminho. E quando encurta caminho, há as situações constrangedoras, né? E ela ainda continua falando que onde nós não devemos censurar os maus, pois dessa forma estamos nos tornando um deles. E quando você censura, você passa a tornar um daqueles que nos censurou. E ainda ela continua falando que devemos confiar em Deus e nos acalmar-se, cumprindo o nosso dever de amar a tudo e a todos. Na hora que eu li isso, que eu recebi esse livro, eu ganhei esse livro da Lucinha, e é fantástico, né? Então, aproveitando essas informações, eu fui pesquisar algo que está acontecendo no dia a dia. O Gilberto 60 dias atrás, passou uma missão e eu fui pesquisar. Eu fiz essa pesquisa de campo. Eu usei eu mesmo como um cobaia. Gente, esperança. Olha, ele leu meu pensamento. Ele leu do que a gente pesquisou isso. Eu fui nesses 60 dias, eu comecei realmente a usar essa virtude, porque eu falo que é uma virtude, porque nós ainda não temos essa virtude 100% aflorada no nosso ser, né? Principalmente quando você senta atrás de um volante de carro e sai pela estrada. Eu venho tendo essa 24 vezes que eu estou tendo que ir para São José do Rio Preto 2 vezes por semana, e você vai vendo que está assim fora do comum, está fora do normal. São detalhes que a gente passa achando que é normal e não é normal. A tolerância, essa virtude, ela vem prejudicando e deixando de nos auxiliar. Ela é um auxílio fantástico. Então, ela é uma máxima que nos leva a refletir sobre a importância de aceitar, respeitar as diferenças entre os seres humanos e todos os demais seres criados por Deus, né? Então, quando você aceita as diferenças do outro, você consegue almejar o objetivo que você está pretendendo. Eu falo assim porque a gente começou a ir muito em médico, principalmente nas recepcionistas.
você passa assim, a ter uma atenção diferenciada, você recebe de volta aquela ação diferenciada que você está propondo. Principalmente um bom dia, como diz o Wilson aqui. Bom dia e muito obrigado. Esse muito obrigado, vocês não têm noção do que acontece ali naquele momento. A pessoa assusta. Quando você vai e entrega, bom dia, já olha para você assim. Aí, hora que tem um retorno, você fala, muito obrigado. Aí que eles espantam mesmo, quando você diz um muito obrigado. O que está faltando conosco? O que está faltando com nós na atual situação que nós estamos vivendo? Né? Essa tolerância. Aí eu fui estudar ela bem a fundo. Eu fui ver que ela é caridade. A tolerância é caridade. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A palavra indulgência, ela dá a capacidade de perdoar, culpar os erros. Quando nós temos essa capacidade de perdoar, nós estamos sendo caridosos, né? Então aí a tolerância é uma caridade. Nós estamos fazendo a caridade. Nós estamos realmente auxiliando, sem querer, né? Porque muitas vezes a gente pensa que tolerar é aceitar tudo de qualquer forma, e não é. Mas nós temos que raciocinar nesse sentido, porque ela nos mostra que a tolerância é apenas, não é aceitar as diferenças, mas também é compreender e perdoar as falhas e as limitações dos outros. Aí é você entender que eu tenho um grau de entendimento. O Marcelinho, vou usar como exemplo, ele tem um grau de entendimento diferenciado do meu. E quando eu travo uma disputa entre argumentos, um quer sobressair sobre o outro, né? A maioria das vezes é isso. Eu tenho razão, eu também tenho razão. E a tolerância está aí nesse sentido, de você entender o comportamento dele, que a inteligência dele não é talvez igual à sua, tá? Não é menosprezando nesse sentido, inteligência não, mas o conhecimento, o entendimento, entende-se diferente um dos outros. Nós estamos aqui em várias pessoas hoje, cada um está entendendo o que eu estou expressando aqui de acordo com o entendimento que ele tem, do grau de evolução espiritual e do grau de conhecimento intelectual também. Então cada um tem um grau de entendimento. E isso que nós temos que começar a entender, que o outro não tem o mesmo entendimento que eu tenho. Aí vem a tolerância. Essa tolerância realmente ela tem que ser exposta, ela tem que ser colocada no cotidiano do nosso dia a dia. Então essa virtude, ela promove as relações harmoniosas, de harmonia solidária entre os indivíduos e também as comunidades. Quando você consegue utilizá-la, né, a gente consegue almejar assim, um grande número de adeptos, de pessoas, você realmente começa a mudar o conceito de vida, o conceito do que você está fazendo aqui nesse plano terrestre, né? Então, ela é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e mais pacífica também. Somente a tolerância podemos aspirar a uma paz mundial duradoura. Por quê? Nós estamos vendo que isso não é só aqui
no Brasil, é no mundo inteiro. Ontem à noite nós tivemos a notícia de que um cidadão tentou matar o Donald Trump. O que foi isso? Foi falta de intolerância. De tolerância, quer dizer. Ele não teve essa tolerância de aceitar a oposição do outro e resolveu tirar a vida dele. Olha a situação que chega às pessoas quando não compreendem essa situação. E o oposto de tolerância é a intolerância. A intolerância é quando você realmente não concorda com os dizeres do outro. Aí vem essa situação ocorrida no dia de ontem. É difícil? É difícil. Porque ainda nós somos apegados à matéria. Como disse Joana de Ângeles, o primarismo nosso foi constituído pelas paixões ainda desastrosas. Nós reencarnamos aqui para fazer esse burilamento, a mudança íntima nossa mudança, o nosso auto-burilamento. E quando nós conseguimos entender isso, nós vamos evoluir um pouco mais na escala espiritual. Você vai conseguir realmente fazer a tal da reforma íntima, que todos comentam. Nós temos que mudar intimamente. Intimamente é quando você começa a conhecer os seus defeitos, as suas falhas, as suas imperfeições e fazer a autotoleração. E tolerarmos a nós também. Porque muitas vezes nós não nos toleramos. Tem certas situações que nós ultrapassamos a porteira. Tudo existe limite. Então, historicamente, a intolerância tem sido uma realidade marcante, permeando diversas épocas e culturas. Desde os tempos antigos até os dias atuais, vimos a manifestação de preconceitos, discriminações e diferentes formas, como as guerras religiosas, o racismo, a homofobia, a misoginia, a xenofobia e tantas outras expressões de intolerância. Nós estamos vendo aí constantemente no mundo todos esses adjetivos que o ser humano vem utilizando. Por quê? Pela falta de tolerar uns aos outros. Vemos uma sociedade marcada por características líquidas e materialista, consumista e hedonistas, onde infelizmente a intolerância ainda persiste. Quando digo assim, uma sociedade líquida, nós vemos vários, principalmente essa moçada nova, elas têm um casamento aí, uma junta, não é nem casamento, eles se juntam e daqui a pouco um briga com o outro e já separa, é uma coisa líquida. Não tem assim uma base fundamental para que ele possa tolerar um o outro. Tá nos amores, tudo bem, daqui a pouco já desmanchou. É uma coisa líquida, uma coisa que a gente está vendo constantemente isso no dia a dia. E a tolerância é uma virtude essencial que permeia todas as esferas da vida, desde a interpessoal até a interações sociais mais amplas, Dentro do mesmo, temos que cultivar a autotolerância também. Não só tolerar, mas nos tolerarmos. Que muitas vezes, esse não tolerarmos a nós mesmos, a gente vai praticar algo erroneamente, Então, quando você consegue tolerar, melhora-se o trabalho, melhora-se dentro dos nossos lares, melhora-se na casa espírita, quando a gente começa a tolerar um outro, principalmente aqui na casa espírita. Já
A gente começa a enxergar a mudança de caráter, de personalidade, começa a mudar tudo. E em todas as áreas da nossa vida, essa tolerância, ela significa não compactuar com o erro, mas sim cultivar a postura de compreensão, respeito pelos outros, mesmo quando suas opiniões ou comportamento diferem das nossas. Então, mesmo quando a nossa opinião é divergente do outro, você tem que realmente entender que o entendimento do outro não é igual ao seu. Então, aí você está sendo caridoso, você está fazendo dessa virtude algo importante. E que quando entendemos o conceito de tolerância, para além das interações intrapessoais, percebemos sua relevância no cotidiano de nossa existência. Quando a gente entender isso, nós vamos ver que no cotidiano do nosso dia a dia começa a mudar, começa a ter um outro significado. E voltando de novo no livro Mundo Regenerado, Joana de Ângeli, ela nos traz mais uma informação. Ela fala assim que o volume dos desequilíbrios sociomorais crescem de maneiras surpreendentes na sociedade, algo aturdida desses dias de hoje. Estatísticas vêm informando o aumento da loucura, da solidão, do desconforto, da depressão e consequente volúpia na busca dos prazeres. Quando nós não temos essa tolerância, você começa a procurar algo para suprir a necessidade que nós necessitamos, né? E aí, o que acontece? Esse aumento, essa loucura de ter isso, de ter aquilo, dos prazeres, da bebida, do sexo, das drogas, está aí solto, né? Está aí rodando sem rumo, né? E devemos praticar essa tolerância não apenas em relação ao nosso dia a dia, mas também aos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos também nós temos que conseguir utilizar ele de tolerância. Porque você pode aqui, por exemplo, fisicamente aceitar a situação que foi nos colocado, né? Mas aí você sai, mas o teu pensamento fica, mas aquela situação daquele cidadão, eu não aceitei aquilo. Você taca aquilo no pensamento, você não ouve um ato praticado pessoalmente, mas pensamento você pecou também nesse sentido. Você não conseguiu utilizar da tolerância nesses pensamentos. E eu estava lendo esses dias novamente Entre a Terra e o Céu, uma situação que o pensamento influenciou nos dois personagens, que era a Zulmira e a Odila, né? A Zulmira era a segunda esposa, eu esqueci o nome do marido. Amaro. Agora que você grava bem, ainda bem. O Amaro tinha a primeira esposa, que foi a Odila que faleceu, e a segunda, que era a Zulmira. A Zulmira, como ela queria que estava enciumada pelo filho, né? Porque o marido estava dando mais atenção pelo filho, ela teve um pensamento de que acontecesse algo com o filho dele, né? Você vê, nesse pensamento, ela atraiu espíritos negativos e atraiu também a mãe do menino, a Odila. Então você vê que quando nós não temos as informações corretas e pensamos também sem tolerância, nós vamos atrair avalanche de espíritos que estão ligados
a esse pensamento que nós criamos. Porque quando você pensa, você cria forma-pensamento. Forma-pensamento está ali para os espíritos lerem o que nós estamos pensando. Então, essa tolerância tem que ser praticada também em nossos pensamentos. Devemos permitir que os nossos sentimentos fluam livremente, sabendo que cada experiência é válida e pode nos ensinar algo importante. Além disso, ao sermos tolerantes em nossas ações, reconhecemos a singularidade de cada ser humano, buscando agir com gentileza, empatia, mesmo em diferentes diferenças. Mesmo quando a gente vê que não bate as nossas ideias com o pensamento do outro, você tem que realmente tolerar e aceitar que o entendimento dele é diferente do seu. E o objetivo é a prática da tolerância em se torna apenas uma ideia a ser lançado, mas sim um modo de vida que nos permita viver em paz e harmonia conosco e todas as pessoas ao nosso redor. Que a gente possa começar a praticar isso, lançar essa ideia e começar realmente a fazermos, dessa busca algo do nosso dia a dia. Essas ações, elas são coletivas, são cruciais para construir um mundo mais justo e acolhedor para todos. Porque quando você realmente começa a utilizar dela, já pensou todos nós aqui sairmos e começarmos a cultivar isso, a plantar isso. Aonde? Nos nossos lares, principalmente nos nossos lares. Começa por ali. Nos nossos lares, cada um sai para um destino. Se você começa a cultivar no trabalho, aqueles que estão aos seus redores também começam a utilizá-lo, porque você começa a dar exemplo. E exemplos é importantíssimo. Os exemplos são melhores do que muitas vezes as palavras. O ideal é fundamental que o indivíduo, instituições, governos, ajam de forma proativa para combater esse males, promovendo a inclusão, o respeito mútuo e a valorização da diversidade em todas as esferas da vida social. Imagina se a gente conseguir atingir tudo isso, né? Começa nos nossos lares, no nosso trabalho, vai aumentando em todas as esferas existentes. Como que ficaria? Aí sim, nós passaremos no mundo de prova e expiação para a regeneração. A partir desse momento que nós conseguirmos almejar essa situação, nós vamos mudar de prova e expiação para a regeneração. Lá, esses dias eu vi um vídeo que questionaram ele, quando que seria essa mudança do prova de expiação para a regeneração. Ele falou assim que quando os indivíduos da Terra conhecerem o Evangelho de forma real. Então vai demorar muito, Porque muitas pessoas ainda não têm noção de Cristo ainda. Não conhecem Jesus Cristo. Então vocês imaginam quanto tempo ainda vai demorar. Mas vamos começar a plantar agora, vamos começar a plantar essa tolerância. Que essas tolerâncias vêm provocando guerras, vêm provocando discórdia, vêm provocando 1001 situações no nosso dia a dia. Desde uma saída de carro, de veículo, agora eu estava um pouco falando com o Marcelinho sobre as situações que estão no nosso município, sobre as motos da cidade. Está saindo do contexto. Mas nós temos que manter uma postura, manter assim uma disciplina. Tudo pode, mas desde que não venha a prejudicar o nosso próximo. Temos que ser tolerantes, correto. Mas quando começa a perturbar a paz do outro, nós
estamos aí pecando também. Então nós temos que ter essa disciplina. Começando pelos nossos lares, pelos nossos filhos. E assim sucessivamente nós vamos mudando o contexto. E concluindo a nossa fala, é bem grande esse contexto, mas eu não quero me prolongar muito. Dr. de Bezerra de Menezes, em 1969, psicografou, através de Divaldo Pereira Franco, uma mensagem. E essa mensagem só foi divulgada em 1977. Diz o seguinte: vivemos em um regime de interdependência total, recordando-nos de que, sem comunicação, não há caminho. Assim, sejamos tolerantes, fraternos e solidários com tudo e todos, a fim de construirmos um mundo pacífico e pacificador que se inicia na mente e no coração de cada um de nós. Então, começa através de nós, para que nós possamos realmente fazer essa mudança. E concluindo a nossa fala, cada um de nós encontra-se em degraus evolutivos diferentes. É natural que não sejamos compreendidos por aqueles que se posicionam numa escala inferior à que já atingimos, tanto quanto encontramos dificuldades para explicar o desprendimento e amor daqueles que já alcançaram os planos mais elevados da vida. Uma ressalva aqui, temos que estar ciente disso para não passarmos a ser assim, achar que você é superior ao outro. Ficar atento a isso, porque talvez você, porque meu entendimento é isso, eu sou superior àquilo. Não, nós temos que ter cautela nesse sentido, tá? Espíritos imperfeitos, todos necessitamos de tolerâncias de Deus, e nem sempre sabemos ser tolerantes como devemos para com o nosso próximo. Portanto, exercitando a tolerância em nossos próprios lares, seremos mais fácil explicar lá na escola, no trabalho, na sociedade, até que possamos um dia identificar definitivamente com essa virtude que ainda nos falta. Muito obrigado, Gilberto, pela tolerância de passar para nós aqui essa missão que eu fiz essa aula, 60 dias fazendo e muda realmente, dá resultado. Começa nos pequenos detalhes, são pequenas coisinhas que a mulher fala para você em casa, o marido fala, enche a boca d'água e fica quieto. Fica quieto que resolve. Resolve, fantástico. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.